A Receita Federal espera receber neste ano cerca de 24 milhões de declarações de imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril e até agora apenas 6 milhões de declarações foram entregues. O vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade, Antônio Baião de Amorim, está aqui para tirar algumas dúvidas. Que dúvidas são essas, né? O que o contribuinte costuma se perguntar mais? A primeira coisa é saber quem está obrigado a declarar ou quem não está obrigado a declarar, né? Neste ano, quem recebeu em 2009 17.215, né? R$215, aliás, e aí ele então está obrigado a declarar. Para isso ele precisa de ter o informe de rendimentos da empresa para a qual ele trabalhou, ou das empresas, né, se ele tiver mais de uma fonte, e prestar essas declarações. E lembrando que são dois tipos, aquela pessoa que sempre declarou e aquela pessoa que em 2009 passou a ser obrigada a declarar, né, que ela vai ter mais trabalho, porque ela tem que declarar o histórico dela até 31 de dezembro de 2009, ou seja, uma foto da pessoa em 31 de dezembro de 2009. Agora, uma questão que costuma tirar o sossego também dos contribuintes é o modelo simplificado, a declaração, né, completa. Como que a pessoa sabe, né? Qual é a diferença? A priori, o que é importante? Ela faz a declaração completa e, ao final, na hora de transmitir a declaração, o sistema ajuda a decidir. Olha, o modelo completo permanece ou você pode transformar em simplificado. É uma ajuda interessante do programa. Mas para a pessoa fazer uma análise prévia, já que o desconto simplificado é 20% do rendimento, limitado a 12.743, então ela analisar. Eu tenho despesas dedutíveis como instrução, dependente, saúde, etc., superior a 20% do rendimento, a completa é mais interessante. Se for inferior, muito provavelmente a simplificada vai ser mais interessante. Agora, e quando a pessoa envia uma declaração e depois verifica que houve um erro, né? O que ela pode fazer nesse caso? Necessariamente fazer a retificação dessa declaração, né? Mesmo depois do prazo, não há multa. O que é importante lembrar em relação a retificar a declaração, que o modelo de tributação completo ou simplificado não pode ser alterado a partir de depois de 30 de abril, portanto, a partir de 1º de maio, né? Porque o modelo completo simplificado só permite retificação dentro do prazo legal inicial. Que erros normalmente as pessoas cometem? Assim, quais são os erros mais frequentes, né? Pode ser do próprio rendimento, às vezes até o próprio INSS já mandou rendimento para um declarante que depois viu que estava errado, teve que mandar outro, então a pessoa obrigatoriamente teve que refazer e retificar a declaração e fazer nova entrega, né? Mas alguns erros muito comuns, quando a pessoa não sabe direito o que está fazendo, ela informar em campos errados, né? Por exemplo, eu tenho um bem e aí, ao invés de declarar como bem, declarei como recebimento. Isso vai impactar na apuração, vai impactar em toda a análise da declaração. Então, é uma das possibilidades. E a gente, às vezes, pega contribuinte com esse tipo de problema. Ao invés de ter declarado lá como bem, declarou como recebimento ou como pagamento. Nossa, e aí, o que acontece com a pessoa? Primeiro que vai alterar a apuração do imposto, né? Porque se eu declarei algum pagamento e ele constitui dedução, eu paguei a menos. Então, eu vou ter que retificar para pagar a diferença. Já não vai ter multa por ter pago parcelas menores ou apuração menor. Então, por isso que é recomendável uma ajuda especializada, né? Porque aí você tem mais garantia aí de que está fazendo a coisa certa no tempo certo. E que não vai errar, né? Agora, declarar simultaneamente pensão alimentícia e filho como dependente, isso acontece muito também, né? Pois é, porque quando você tem a dependência, você, em tese, não tem a pensão alimentícia. E quando tem a pensão alimentícia, você perde o grau de dependência, né? A pessoa tem que ficar atenta a isso também. Tem que ficar. Então, a pensão judicial, ela é dedutível para quem paga e tributável para quem recebe. Porque, às vezes, a pessoa que recebe não está habituada a fazer declaração e, se estiver na faixa acima da isenção, é preciso declarar e tributar. Agora, quais são as principais dicas, sugestões aí que a gente pode deixar para os telespectadores? Essa questão de se organizar, né, com a papelada toda, antes do prazo, né, procurar uma ajuda especializada neste tempo. E se programar, porque pode ter uma surpresa de ter que pagar imposto de renda, né? Às vezes eu tive durante o ano uma fonte que não tinha retenção, a outra que também não tinha, na hora que eu somo para declarar eu passo a ter imposto a pagar. Então pode ter uma surpresa aí, né? É importante ter esse cuidado. É não deixar para a última hora também, para ter tempo para resolver os problemas. Obrigada.